Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a abundância de graça, de misericórdia, de bondade que há no Senhor Deus, nosso Pai, seja derramada sobre sua vida, que o Espírito Santo produza muita alegria, muitas vitórias na sua vida durante todos esses dias, é o meu desejo. E antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero orar com você, pedindo que Deus nos dê entendimento dela, para que a gente possa, ao absorvê-la, sermos levados à profundeza dos ensinamentos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem o Senhor, ó Deus, enviou para que nós fôssemos salvos. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor para todos sempre, e que nesse momento o Teu Espírito Santo, Deus, encha a nossa vida, encha a nossa casa, encha a casa do Senhor, que somos nós, o corpo, a habitação do Espírito Santo, nos encha de entendimento, ó Pai, de iluminação, para que possamos entender, absorver e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, a fim de que elas, ó Deus, caminhem na direção do Senhor, na direção que a Tua palavra nos indica, no caminho que é Jesus, a verdade e a vida. Nós oramos assim, certos de que a presença do Senhor nas nossas vidas afastará toda espécie de mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto escolhido por nós para ministrarmos essa palavra se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 40 a 45. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E falar de Jesus é fácil e é bom, porque Deus, Ele é simples, Jesus é simples. Então, não é como falar da gente. Quando a gente vai falar da gente, a gente se embaralha todo, porque nós somos muito complexos, muito complicados. A gente precisa de uma porção de coisas para executar outras coisas. Deus já não. A gente vai ver nesse texto a simplicidade de Deus, a simplicidade de Jesus e a forma como Ele reage a alguém que o busca. Diz assim, Marcos, no capítulo 1, verso 40. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, o ex-leproso, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Aleluia! Vocês vejam a simplicidade com que Jesus trata de uma situação que para o mundo era tão complicada. De certa forma, gente, essa pandemia que nós estamos vivendo nos fez experimentar um pouquinho dessa coisa que esse homem, ainda leproso, experimentava, uma hostilidade social, principalmente nos primeiros meses, quando a mídia e algumas áreas do governo fizeram tanto alarde sobre a coisa, não que não seja importante, obviamente, mas fizeram assim uma coisa de deixar as pessoas com tanto medo que a proximidade com as pessoas começou
apareceu uma hostilidade. A gente não podia nem engasgar perto das pessoas, porque se desse vontade de tossir e você precisasse tossir, era indício de que a gente estava contaminado. E as pessoas vazavam de perto. Espirrar, então, era caso de extermínio. As pessoas, embora agora um pouco menos hostis, ainda continuam olhando meio que desconfiadas umas para as outras, dependendo daquilo que a gente esboça, não é? Uma tosse, um espirro. Aqui no texto a gente vê uma situação que esse homem vivia, ou pessoas como ele viviam. A lepra, naquela época, era um termo genérico para todo tipo de doença de pele. E qualquer mancha, qualquer sinal, qualquer vestígio de alguma coisa na pele causava esse efeito de hostilidade. A pessoa já tinha que procurar o sacerdote, já tinha que viver isolada, era uma coisa terrível. O leproso ou a leprosa era levada a viver longe da cidade. Não podia aproximar-se das pessoas sem avisar, era uma coisa terrível. Havia uma série de regras que a pessoa era obrigada a seguir para não contaminar os demais. E caso tais regras não fossem seguidas, o apedrejamento comia solto. Então, a vida social de uma pessoa contaminada pela lepra não existia mais. Acabava. A pessoa era banida da família, era banida da sociedade, era banida do templo, das práticas, não podia nem ir ao templo adorar a Deus. É o que a lei de Moisés estabelecia. E o que nós lemos aqui no texto de Marcos é uma quebra desse protocolo, porque esse leproso, ele faz tudo o que a lei dizia que ele não podia fazer. Ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus sem avisar que ele é um leproso. E vai para perto de Jesus. E esse texto, essa situação, esse acontecimento, o que ele fez e o que Jesus fez depois, isso marcou tanto a vida dos discípulos que os evangelhos conhecidos, chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os três registram esse fato. É espantoso, foi espantoso para eles verem o poder transformador de Jesus agindo na vida de alguém. É espantoso quando a gente vê o poder de Deus agindo na vida de alguém. É espantoso ler os relatos bíblicos do que Deus foi capaz de fazer na vida de pessoas por quem a gente não daria nada, na vida de pessoas que a gente, inclusive algumas a gente gostaria de ver no inferno, né? Na vida de pessoas que a gente simplesmente ignora, despreza. Mas Jesus não. Ele olha para essas pessoas, para alguém que a gente não repara, nem nota, e vê uma alma. Aqui no caso, ele olha para esse homem e vê uma alma pela qual ele veio para morrer por ela. Agora, nos dias de hoje, ele olha para uma pessoa e vê uma alma por quem ele já morreu. Então, eu não quero falar do valor que o ser humano tem para Deus. Hoje eu quero ressaltar, não é, justamente essa atitude de Jesus, onde Deus pode chegar, o que Deus pode fazer na vida de alguém. Você precisa saber que Deus é capaz de transformar a sua vida. Uma vida que pode estar, no momento, ser sem sal, sem açúcar, aquela vida
chata, sem razão, uma vida desprovida de sentido, você não sabe mais porque está vivendo, sem propósito, não é? Alguns, inclusive, quando estão nessa situação, ficam pensando que a morte seria melhor, né? Quem tem essa vida medíocre, essa vida na média de todo mundo, uma vida, às vezes, está condenada ao desprezo pela situação que enfrenta, uma vida que segue no sentido oposto àquele que a palavra de Deus indica. Então Jesus pode fazer o que com esse tipo de pessoa, com esse tipo de vida? Ele pode transformar numa vida que tenha sentido, que tenha valor. Ele pode pegar esse barro e torná-lo um vaso, porque ele é oleiro por excelência. Nós vemos uma passagem que fala sobre isso em Jeremias, no capítulo 18, quando Deus fala para Jeremias ir na casa do oleiro. Então, o oleiro pega aquele barro e transforma num vaso, e quando o vaso não ficou bom, ele pega e esmiuça aquele barro e faz tudo de novo. Deus pode fazer isso na vida de quem for até Ele. E semana passada eu falei para vocês que uma pessoa, por melhor que seja, e no seu melhor dia, não passa de pó. Mas Deus pega o pó da terra, faz o homem, ele molda aquele barro, sopra naquele boneco o fôlego de vidas, e o resultado é você, sou eu, são os seres humanos. Deus fez muitas transformações na vida de pessoas ao longo da história, não só naquelas que estão relatadas nas Escrituras, mas em todo o tempo, em toda a terra. Deus é o Deus que está em movimento, fazendo a sua obra na vida de quem quer que o reconheça como Deus. Deus fez uma transformação na vida desse leproso. Deus fez uma transformação semelhante, enorme, na vida do gadareno. Deus fez o mesmo na vida de um sujeito chamado Saulo, a princípio, que era o temido perseguidor da igreja de Jesus. Saulo, ele teve um encontro transformador com Jesus a caminho de Damasco. E esse evento, essa situação, esse acontecimento está descrito no livro de Atos, no capítulo 9. Aquela luz o fez com que ele se cegasse, ficasse cego. Ele se ajoelha sem saber bem o que está acontecendo e pergunta: Senhor, quem és? E lá daquela luz vem a voz falando: eu sou Jesus, a quem você persegue. E dali para frente, Saulo nunca mais foi o mesmo, e depois passou a ser o conhecido apóstolo Paulo. Mas de Paulo e de Saulo a gente tem bastante informação. Agora, no caso desse homem citado por Marcos, não. Tudo que a gente sabe dele é que ele era leproso. A gente não sabe o nome dele, não sabe de que família ele era, de que cidade ele era, quantos anos ele tinha, há quanto tempo ele era leproso, se ele era pai de família antes de ter a lepra. Nada, não sabemos nada dele, a não ser o fato de que ele era leproso. Lucas, ao fazer a descrição desse episódio, por ser médico, fala mais sobre ele. Chega a dizer lá no capítulo 5 que esse homem tinha o corpo todo coberto por lepra. Então, esse homem aqui do texto, ele quebra as regras da lei, correndo o risco de ser apedrejado para se aproximar de Jesus com um único pedido que tinha. Ele queria ser limpo daquilo. Nas condições em que ele se encontrava, ele não estava dando a mínima para o que a lei de Moisés estabelecia lá em Levítico capítulo 13.
ele estava naquela situação, é o tal do nada a perder, eu não tenho nada a perder. A gente não faz ideia de onde pode chegar quando está desesperado. A gente não faz ideia do risco que está disposto a correr em determinadas situações. E para quem estava morrendo aos poucos e de uma maneira muito cruel, é lógico que todos nós estamos morrendo, a cada dia que passa é menos um, mas no caso dele, a morte era muito cruel, porque eram várias coisas que estavam acontecendo ali, não era só a morte física, não era só essa parte da dor física, era a sua alma que estava morrendo, não é? Os seus sonhos, é terrível, é muito cruel. Então o risco valia a pena, porque a fama de Jesus já tinha corrido um pouco. Era o início do ministério de Jesus, mas a fama já o estava precedendo. Jesus era aquele que expulsava demônios, que curava um sem número de doenças. Então, por que não ir até ele? Por que não ir buscar o socorro, se aquela era a única esperança? Esse homem aqui, o leproso, era um proscrito diante dos homens, mas não seria um proscrito diante daquele homem, diante de Jesus, porque as pessoas podem pensar o que quiserem de você, elas podem desprezar você, elas podem manter você à distância, mas Jesus não faz isso. Ele não desiste de ninguém, ele não despreza ninguém, ele não despreza leprosos, ele não despreza religiosos, ele não despreza nem aquelas pessoas que a gente chama pessoas de bem, ele não despreza nem aquelas pessoas tidas como gentalha, ele não despreza intelectuais, ele não despreza gente sem instrução. Jesus não despreza ninguém. Jesus exercia e ainda exerce um fascínio sobre as pessoas, principalmente as pessoas que têm uma necessidade. O leproso, de alguma forma, sabia que podia aproximar-se de Jesus sem ser rejeitado, mas ele não podia se dar ao luxo de ficar rasgando seda. Sabe aquele negócio de ficar tentando contar uma história para depois chegar na onde quer, na onde precisa? Ele vai direto ao assunto. Ele chega diante de Jesus e de joelhos ele suplica: se quiseres, podes purificar. Curto e grosso, mas não desrespeitoso. Antes de falar, ele, como eu disse, ele se ajoelha diante de Jesus em atitude de respeito, em atitude de adoração. Ele também não fica se lamentando, não fica contando história de como foi rejeitado, não fica se vitimizando, ele não parece estar revoltado e nem interessado em falar sobre isso. E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: se fosse comigo, se fosse conosco, se fosse com você, esse encontro, o que você teria para falar para Jesus? Se você tivesse a oportunidade de falar com Jesus assim, face a face com ele, o que você ia dizer para Jesus logo de cara? Você ia falar: ô Jesus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor deixou que acontecesse isso comigo? Por que eu tenho que sofrer tanto assim? É isso o que você diria para Deus, para Jesus, numa oportunidade única? Então, as pessoas normalmente, elas desperdiçam oportunidades extravasando seus sentimentos de mágoa, de revolta, de ressentimento, de dor, ao invés de aproveitar a oportunidade que tem, a única que tem, para mudar a situação da sua vida. Esse homem não, ele passa por cima dos preconceitos, ele parece entender que Jesus está acima de tudo, ele se chega respeitosamente, sem queixa, sem questionamento, e vai direto ao assunto.
Ele vai direto ao assunto, mas não exige nada, não reivindica nada, não dá ordens a Jesus. Ele pede: Senhor, se quiseres. E Mateus descreve essa mesma cena com um detalhe a mais. Ele diz que o leproso não só ajoelhou diante de Jesus, mas também o adorou antes de fazer o pedido. Mateus capítulo 8. Lucas diz que ele colocou o rosto em terra, era uma atitude de prostração. Tem gente como esse leproso que aprende com o sofrimento, mas tem gente que nem com sofrimento aprende, infelizmente. E esse homem aqui provavelmente já tinha descoberto que se tem uma coisa que as pessoas não suportam é ficar ouvindo lamúria, ouvir lamentação, ouvir ressentimento. Você pode abrir o seu coração para Deus, é claro. Você pode dizer o que quiser para Ele, do jeito que quiser, mas você tem que se lembrar de que depois de você dizer tudo o que quer para Ele, você vai ter que dizer o que realmente precisa. E isso pode ser extremamente embaraçoso. Imagine alguém chegar para você e começar a te acusar de uma porção de coisas. Você é culpado da minha situação ser assim, você é culpado da minha vida estar assim, olha o estado que eu me encontro, foi culpa sua que eu fiquei assim, eu perdi tudo por causa de você. Aí, depois que a pessoa soltou todo esse lixo em cima de você, ela fala assim: eu preciso que você me ajude. Normalmente a nossa reação é falar: se você diz que eu sou responsável por destruir sua vida, eu não vou fazer mais nada. Porque quando as pessoas jogam essa bomba em cima da gente, a gente fica mal. E a gente quer sair fora disso. Jesus não, né? E o leproso também não agiu desse jeito. Senhor, se quiseres, se for da tua vontade, porque ele já tinha descoberto na sua experiência de sofrimento que a arrogância não ajuda em nada quem está em posição de necessidade. Nós temos o costume de fazer uso dos nossos méritos, daquilo que a gente acha que é em horas como essa. Até com Deus a gente age assim, a gente faz uso da fé. Por exemplo, a gente diz para Deus: Senhor, nas nossas orações: Senhor, Tu sabes que eu sou uma pessoa de fé, de muita fé. E eu fico imaginando o que Deus, né? O que será que esse cara está querendo insinuar com isso? É lógico que Deus sabe, né? Mas será que você sabe que você está querendo insinuar que existe mérito na sua fé e que por causa disso Jesus tem que fazer o que você quer? Eu vou dizer para você: não existe mérito na fé. Ela é dom de Deus e vem depois da graça de Deus. É pela graça que sois salvos, diz Paulo. E isso vem pela fé, que não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a fé é só um meio para a gente ter acesso à graça de Deus, que é o que nos salva. Então, um caminhão de fé sem a graça de Deus não serviria para nada. É por isso que a gente vê um monte de gente cheia de fé, mas de fé inútil, porque é uma fé que não está conectada com a graça de Deus. A gente sabe disso, que a fé na fé, o pensamento positivo é uma coisa interessante, mas não está conectada com a graça de Deus. A fé nos outros, nas pessoas, também não está conectada com a graça de Deus. A fé em si mesma, aquela pessoa que diz: eu acredito no meu potencial, eu sei que eu posso, eu sei que eu vou, esse tipo de fé não está conectada com a graça de Deus. Então, do ponto de vista desse tipo de libertação, ela é inútil. E nesse sentido, o leproso do texto é mais sábio, ou foi mais sábio do que qualquer arrogante cheio de fé. Então, a lição que ele nos passa, entre tantas, não importa o que esteja amargurando você,
Não desperdice a sua oportunidade com Jesus com essas coisas. Nem com os outros, viu? Se você tiver a oportunidade de se acertar com alguém, não fique descarregando lixo, acerte-se com aquele alguém. Não desperdice a sua oportunidade com Jesus, aproxime-se dele respeitosamente, adore-o e suplique a sua misericórdia. Se você quiser pôr para fora as suas amarguras, isso faz bem. Se quiser aprender o que fazer com as suas neuroses, marque terapia com um psicólogo, uma psicóloga que ela vai te ouvir, ou marque uma hora com um pastor, comigo, que eu também vou te ouvir. Mas com Jesus você tem que aproveitar o momento e não estragar o momento. Então, quem espera um milagre de Jesus tem que vir a ele quebrantado. E o texto continua: Jesus se enche de compaixão diante daquele pedido, porque a marca de Jesus é a compaixão. Mas a compaixão de Jesus não é como a nossa, que muitas vezes fica só nos sentimentos. Jesus vai além, ele estende a mão e toca no leproso. E agora quem quebra a lei de Moisés é Jesus. Se por um lado o leproso não podia se aproximar de ninguém que era são, quem era são também não deveria tocar num leproso, senão tinha que passar por purificação. E Jesus quebra também o protocolo, porque Jesus não é refém da lei. Jesus é aquele que pode tocar o intocável, sem se tornar impuro. E a gente não precisa ir até o céu para ser tocado por Jesus. Ele veio até nós. E o que é mais interessante nessa conversa entre o leproso e Jesus, entre Jesus e o leproso, é que assim como o leproso foi direto ao assunto, Jesus também foi lacônico na sua resposta. Quando o sujeito fala para ele assim: se quiseres pode purificar-me, foi como Jesus falasse: tá, eu quero, tá aí, ó, toma, pronto. Não tem encheção de linguiça, nem de lá e nem de cá. O leproso não despeja seus ressentimentos em Jesus, e Jesus também não gasta tempo despejando nada sobre ele. Você precisa? Jesus diz: eu tenho, está aqui, toma. E Deus não é de muita conversa, não é esse negócio de muito blá blá blá, não. É por isso que muitos crentes acabam reclamando do silêncio de Deus. Tem gente que gosta de ouvir, que quer falar e quer que os outros falem também. Ele já falou tudo o que tinha para falar aqui, está aqui na Bíblia. Deus é muito mais presença do que conversa. Ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos. Então, vamos direto ao assunto, vamos direto ao que interessa. Deus é muito mais prestativo do que falante. E aí o impuro se torna puro. Imediatamente, assim que Jesus disse: está feito, o leproso deixou de ser leproso. E ao deixar de ser leproso, toda a sua vida é reconquistada. Ele que não podia andar à vontade no meio das pessoas, vai para a cidade e espalha a notícia de que Jesus fora o responsável pela sua cura. E aí foi Jesus que não podia mais andar livremente pelas cidades por causa do assédio. Lá em Lucas 4, versículo 27, diz que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o sírio, é que foi curado. Por quê? Porque ele procurou, ele foi atrás. Quando soube que o profeta podia curá-lo, ele foi lá. Ainda teve um certo probleminha lá, mas foi convencido a ir até o fim e foi curado. Então, por que há tanta gente sofrendo e só umas poucas que têm suas vidas restauradas? Porque essas poucas vão em busca da solução com a pessoa certa, no lugar certo, com as intenções certas, com as atitudes certas. E quem é a pessoa certa para resolver um problema dessa monta? Jesus. Há problemas que um engenheiro pode resolver, um pedreiro pode resolver, um médico pode resolver, um farmacêutico pode resolver, mas os problemas mesmo graves só Jesus pode resolver. E aonde é o lugar certo para encontrar Jesus? Onde você está, exatamente onde você está. E se aí não for o seu lugar, depois desse encontro, Jesus vai te encaminhar, vai te levar para o lugar onde Ele quer que você esteja.
Mas qual é a intenção certa, então? A intenção certa é de que quem precisa pede, quem precisa não exige, quem precisa não descarrega a sua amargura em cima de quem pode ajudar. E a atitude correta qual é? É a atitude de quem reconhece que Jesus é Deus e que por ser Deus deve ser adorado, exaltado, reconhecido, louvado. Ele tem poder para mudar, para transformar qualquer vida, inclusive a sua. Seja qual for o seu problema, Jesus tem compaixão, Ele quer resolver. Você precisa de Jesus, só de Jesus. Se você for até Ele, eu tenho certeza que Ele vai agir com você da mesma forma que Ele agiu com esse leproso. Se você for até Ele, suplicar, reconhecendo quem Ele é, adorando, ajoelhando-se na sua presença, Ele, cheio de compaixão, vai olhar para você e vai dizer: eu quero fazer aquilo que você está me pedindo. Receba de Jesus nessa hora a bênção. Receba de Jesus hoje aquilo que só Ele tem para te dar, aquilo que só Ele pode te dar. Esse Jesus é maravilhoso. As coisas com Ele são simples. Se fosse comigo seria tão diferente. Mas como é com Ele? Com Deus as coisas são simples. Você precisa? Eu tenho. Então vou te dar. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.